5 melhores modelos de ar-condicionado portátil para tu começar bem o teu 2026. Bom, eu já fiz alguns vídeos aqui no canal falando sobre ar-condicionado portátil e falando que ele só serve para ambientes um pouco menores. Não vai ser a mesma coisa que um ar-condicionado convencional como um split. Então fica ligado aí que hoje eu vou te falar os 5 melhores modelos para o teu 2026. E lembrando, tá, pessoal? Essa lista aqui, ela vai ser de acordo com indicações minhas. Não quer dizer que um seja muito melhor que o outro. Mas fica ligado que o último dessa lista aqui, a própria empresa, ela coloca 10 motivos para tu estar adquirindo o teu ar-condicionado portátil. Então, bom, como eu fiquei um pouquinho intrigado, eu imagino que vocês vão ficar. Então, fica até o final do vídeo, não pula o vídeo até o final, porque daí tu vai estar atrapalhando a gente, não vai estar ajudando a gente. E claro, lembrando já agora, se tu gostar desse vídeo, dá um joinha, se inscreve no canal para estar ajudando a gente, que isso daí é muito especial pra gente, tá, pessoal? Então, partiu pro 5º colocado. Pessoal, eu vou estar lendo aqui no meu telefone, porque são muitas coisas para decorar, tá, pessoal? E peço perdão para vocês. Mas cada ar-condicionado tem uma peculiaridade e decorar todos de cada um é algo meio complicadinho. Então vamos lá. Em 5º lugar, deixa eu até botar o 5º ali que eu acabei esquecendo, me perdoem. 5º lugar. Faz mais. 5º lugar. Vai estar ficando o Philco PEC 12.000 BTUs, que custa em média seus R$3.000, R$2.900, R$2.999. Enfim, é nessa média de preço, tá, pessoal? O primeiro ponto peculiar dele que eu acho muito interessante é que ele é 3 em 1, então, bom, ele vai estar resfriando, vai estar ventilando e vai estar desumidificando o teu ambiente. Ou seja, o teu ambiente, tu mora em um lugar que tem muita umidade, ele vai estar pegando a umidade do ambiente que ele está colocado e ele vai acabar absorvendo essa umidade para deixar o teu ar um pouco mais seco, não ficar aquele mofo na parede, que geralmente no inverno, principalmente aqui no sul, onde eu moro, durante o inverno acontece muito isso. Então, às vezes tu nem precisa ligar na função de ar-condicionado, apenas ligar um umidificador ali, quer dizer, pelo contrário, desumidificador, para ele poder tirar essa umidade do ambiente e não ficar aquele mofo chato na parede que é ruimzinho de tirar, só com que boa para tirar, enfim, é um trabalheira. Painel touch no topo do ar, no topo dele assim, tem um painel touch, mais um controle remoto, caso esteja com preguiça e tudo mais. Bom, como um ar-condicionado comum, ele também vai ter um controle remoto para tu tá ali deitado já, tu não precisa levantar para ir lá, clicar para poder ligar e tudo mais, enfim. 12.000 BTUs e 3 velocidades. Tu vai ter a velocidade baixa, a média e a alta. Então, além da temperatura, tu consegue controlar a velocidade que vai ser jogado o vento. Bom, eu sou uma pessoa calorenta, eu botaria sempre no alto, mas vai muito de pessoa para pessoa. Como o vento ele vai para cima, ele não vai direto em ti, é um ponto positivo diferente de um ventilador da vida, por exemplo. E depende muito do modelo ar-condicionado também, nem todos são para cima, alguns são para frente, assim. Algo que eu achei muito interessante, que não é todos que tem, é que ele tem a função automática. Então, se tu coloca aquela função automática ali, ele vai se adaptar para deixar o ambiente a uma temperatura agradável. Tu vai botar ali no modo automático, ele vai diminuir uns 4, 5, 6 graus da temperatura para poder ficar uma temperatura agradável. Então esse modo automático dele é muito interessante, tá, pessoal? Não precisa ficar calculando ali a temperatura que vai ficar no ambiente e tudo mais. E por último, algo muito interessante também que não é todos que tem, é a autoevaporação dele. Ele tem um modo autoevaporação que tu não necessariamente vai precisar tirar aquela água ali que ele... Outra coisa muito interessante dele é que ele tem um modo autoevaporação. Então, caso tu não queira totalmente desumidificar teu ambiente, enfim, tu consegue botar no modo autoevaporação, que pelo menos pelo que eu entendi, ele vai jogar novamente aquele ar ali condensado para o ambiente. A água que ele coletou não precisa retirar. Ou se ele simplesmente vai sumir com a água, não sei exatamente. Mas o modo autoevaporação, tu simplesmente não vai precisar tirar toda hora a água que fica encanada ali, que fica acumulando com a desumidificação do ambiente. Pessoal, em 4º lugar, a gente vai estar colocando o GRI-AOVIA, tá? Bom, as funções dele. Bom, ele vai ter um display digital, em vez de um display touch, vai ser um display digital. Tem uns LEDzinhos bonitinhos. Controle remoto, como o outro também. Eu acho que todos dessa lista aqui ele vai ter controle remoto, mas é algo bom de comentar, que às vezes o pessoal pensa que é simplesmente de perto ali que tu vai conseguir acionar ele e tudo mais. 3 opções de ventilação da mesma forma que o outro, então tu vai ter a baixa, a média e a alta ventilação,
que, bom, como eu disse, eu sou meio calorento, eu colocaria sempre na alta. Resfriamento rápido, que seria uma função como o modo turbo do teu ar-condicionado split, caso tu conheça alguém que tenha ar-condicionado split, ou se tu tem na tua casa, enfim. Então ele vai ter um modo resfriamento rápido, que seria a mesma coisa que o modo turbo. Baixo nível de ruído, isso é algo muito interessante, mas claro, eles comentam isso sobre a questão do baixo ruído, mas se tu for ver um outro vídeo que eu já fiz explicando como é que funciona o ar-condicionado portátil, e tem outro vídeo também aqui no canal, que eu vou estar deixando o link desse vídeo em específico na descrição aí do vídeo, que são vantagens e desvantagens do ar-condicionado portátil em relação ao ar-condicionado split. Tu vai ver que esse baixo ruído que eles falam é apenas no modo sleep. Apenas no modo sleep ele vai ter um baixo ruído de verdade, porque quando tu tira do modo sleep, ele parece um trator. Se vocês forem ver aquele vídeo lá, ou se vocês pesquisarem na internet o vídeo de um ar-condicionado portátil trabalhando, vocês vão ver que o barulho que ele faz é muito alto. Então imagina isso no teu quarto durante a tua noite de sono aí. Então tá, baixo nível de ruído vai ser mais ou menos ali, não vai ser 100% real. A função timer, mas aqui não tem escrito quanto tempo ele dura, se são 7, 8 horas no máximo, 24 horas, enfim, não são todos que têm essa função de 24 horas, tá? Modo sleep, que funcionaria mais ou menos para redução de ruído e tudo mais, que, bom, ele vai trabalhar numa velocidade um pouco menor, numa potência um pouco menor, mas ele vai acabar fazendo muito menos barulho. Só que, bom, se tu colocar na balança, tu vai acabar passando calor até na tua noite, dependendo. Então, também o modo sleep ele é algo muito interessante em qualquer outro tipo de ar-condicionado, principalmente nesse, porque o modo sleep ele vai ser a única forma de tu conseguir dormir com ele praticamente, porque esse tipo de ar-condicionado é algo bem complicado, a situação do barulho mesmo, mas ele vai acabar perdendo muita potência dele, então é bom ficar ligado, pessoal. E como o outro, ele tem a função de desumidificação. Pessoal, em terceiro lugar, a gente vai ter o nosso Springer Midea MPH, de 12.000 BTUs, que custa em média R$2.000, R$2.800, perdão. Acabei não colocando o RS aqui de reais, mas ele vai estar custando em média de R$2.800. Bom, o que eu posso dizer para vocês, tá? A maioria desses ar-condicionados portáteis depende muito da potência dele para ditar qual vai ser o valor. Então, se tu for ver, os de 10.000 vão estar sempre nessa média aqui de 2.500, 2.050. Os de 12.000 BTUs, eles sempre vão estar nessa média de 2.800 também, ou para 3.000, enfim. Eles estão sempre nessa mesma média de preço, dependendo da potência deles, tá? Então, vamos lá. Algo muito interessante desse Springer Midea, que alguns acabam não tendo, a maioria acaba não tendo, é a função de modo não perturbe. Então, ele vai desligar os sinais, os barulhinhos que ele faz durante a noite, tipo, por exemplo, tu botou na função timer. Ele vai, depois da função timer, ele vai lá e quando ele desliga, ele faz um plim. Por mais que seja algo muito básico, tem um pessoal que tem um sono muito leve e acaba notando uma diferença no barulho, porque às vezes, tipo, tá aquele sonzão de trator, que nem eu tinha dito pra vocês, e do nada dá um plim, daí a pessoa dá uma acordada, entende? Então, é muito interessante isso, e ele também desliga as luzes internas e externas dele, ou seja, se ele tem uma luz ali no painel, ele vai estar desligando, ele tem uma luz ali dentro dele, que pode acabar atrapalhando o teu sono, enfim, ele vai acabar desligando também, e isso também é algo muito interessante. Função Sleep, como todos os outros, eu imagino que todos dessa lista vão ter a função Sleep. Timer, que também não foi indicado no site do fabricante o tempo que ele dura, se é 24, enfim. Display digital em LED, então eu imagino que seja por isso o modo não perturbe, para desligar aquele LEDzinho ali que tem gente que se incomoda. Eu, por exemplo, se o meu monitor tá com a luz, se meu monitor ele tá na tomada com a luz ligada ali, eu não consigo, eu tenho que tirar ele da tomada porque a luz, por mais leve que seja, mini luz, a luz vem na minha cara, eu não consigo dormir direito. E o design é sofisticado com detalhes em prata e tudo mais, eu achei bem bonitinho quando eu dei uma olhada nele. E, bom, quis colocar isso na lista porque pra mim foi algo bem relevante até. Às vezes o design é apenas uma caixona assim, principalmente ar-condicionado portátil, que é só uma caixona que vem aqui pra cima, é pesado, 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 pesado. E, bom, às vezes a gente acaba não olhando muito pro design e quando chega é uma caixona feia, enfim. Então por isso que eu quis colocar isso como um ponto positivo dele. Bom, pessoal, se eu fosse fazer uma indicação particular minha, eu diria que esse Hisense que eu vou estar deixando em segundo lugar, bom, é uma marca que também tem ar-condicionado split, mas o ar-condicionado portátil dele, de 12.000 BTUs, ele sai em média de R$2.000. Então, ele acaba saindo até mais barato que o da Gri,
que é 10 mil BTUs, e muito mais barato que os outros que estão quase R$ 1.000 acima. Então, uma indicação muito interessante minha seria esse Hisense, tá, pessoal? Ele vai ter conectividade Wi-Fi a partir de um aplicativo, assim como diversos outros ar-condicionados splits, e alguns modelos de ar-condicionado portátil, não são todos. O próximo, o primeiro da lista, ele também vai ter conectividade Wi-Fi a partir de um aplicativo, depois vocês vão ver que é o mais interessante dessa lista. Mas ele vai ter conectividade Wi-Fi. Ele vai ser bem silencioso na opção Sleep. Ele vai estar no máximo a 19.000 decibéis, que é algo bem silencioso até para um ar-condicionado split, isso é bem silencioso. Então é um ponto muito positivo dele. Por mais que, como eu disse, diminua a potência um pouco, ele vai manter uma temperatura estável ali, só que ele vai, por exemplo, se tu ligar agora e tu botar no modo sleep direto, ele vai demorar muito mais para gelar tua sala. Então, tu tem que botar na balança isso daí, né, pessoal? Ele vai ter a opção de dreno seco, que é algo muito interessante. Seria mais ou menos a mesma coisa do quinto colocado, que tem a alta evaporação, que está dizendo aqui, ó, dreno seco, sem a necessidade de esvaziar o reservatório e com uma melhor capacidade de refrigeração, permitindo assim uma boa noite de sono. O que eu imagino que aconteça? Eles utilizam daquela água ali, do dreno que ele tem, ou seja, ele faz a desumidificação do ambiente, que vai ser o próximo tópico desse mesmo Hisense que eu vou comentar, faz a desumidificação do ambiente, coleta aquela água e essa mesma água ele vai utilizar para potencializar o resfriamento dele. Então, para mim é algo muito interessante, eu achei de verdade bem interessante, vai ser um ciclo infinito ali que ele vai poder reutilizar aquela água, aquele ambiente úmido, ele vai poder reutilizar a água do ambiente para poder potencializar ainda mais o resfriamento dele. Assim como o quinto lugar dessa lista, assim como o Philco-Pack, de novo roubando uma função do Philco-Pack, ele vai ter um modo Smart, que seria a mesma coisa da função automática do Philco-Pack, que ele vai se ajustar ao ambiente, vai ajustar a temperatura ao ambiente para poder ir baixando gradualmente e ficar numa temperatura estável, uma temperatura agradável, que não vai mudar tanto a temperatura do ambiente, mas vai deixar algo agradável ali que não seja tão brusco, não vai ser uma mudança brusca de temperatura, tá, pessoal? Principalmente o pessoal que é meio friorento e tudo mais, e se for um ambiente pequeno, mais ainda. Bom, pessoal, agora eu deixei por último, mas não menos importante, o LG Dual Inverter portátil, porque a gente vai ter ele em modo split, no caso a gente vai ter o split dele, Dual Inverter, mas aqui seria o portátil. Vou citar os 10 motivos que a própria LG deixa na loja dela oficial para tu poder comprar. É algo que eu achei muito interessante. Eles têm feito esse design todo e tudo mais. Bom, vamos lá. Por mais que ele seja um pouco caro, eu acho que ele tá muito em conta pelo preço dele, porque primeiro que ele é o mais potente dessa lista, até porque 14.000 BTUs é bem forte até, é mais forte até que um Air Split, mas eu imagino que mesmo assim ele acaba não sendo melhor que um Air Split de 12.000 BTUs. É meio que a opinião minha, tá? E ele é muito mais econômico do que o resto dessa lista aqui, até porque ele é do inverter, que é uma tecnologia muito especial que a LG trouxe para nós, que a LG tem o split do inverter e tem esse Dual Inverter aqui. Inclusive, o Dual Inverter da LG acabou ficando em primeiro na nossa lista de melhores ar-condicionados splits de 12.000 BTUs, então dá uma olhadinha lá. É bem interessante esse vídeo também. Caso tu não queira mais comprar um ar-condicionado portátil e queira comprar agora um split, temos a lista também indicando para vocês, tá? Mas vamos lá. Primeiro lugar, conectividade com o Google Assistente, e que eu me lembro eles têm conectividade com a Alexa também. Segundo lugar, economia de energia com compressor Dual Inverter, que eles, bom, é uma tecnologia muito interessante, por sinal é uma tecnologia muito boa, que eu já citei naquele vídeo do split também, que ele fica em primeiro lugar. Controle total controle total pelo aplicativo da LG, que seria a mesma coisa que eu tinha dito do Hisense, que eu me lembro, que ele tem conectividade com Wi-Fi e tudo mais. Silencioso, ele tem uma menor vibração do compressor, ele não vai ser algo tão escandaloso que nem o resto aqui, e não vai ser apenas no modo sleep que ele vai ser um pouco mais silencioso. Mas claro, ele vai fazer muito barulho ainda, justamente porque ele é um ar-condicionado portátil. E, bom, no vídeo explicando como funciona o ar-condicionado portátil, que eu vou estar deixando aqui no link na descrição também, eu explico como funciona o ar-condicionado portátil e por que ele faz tanto barulho, tá, pessoal? Então fica ligado aí. Modo Sleep com melhor conforto térmico, ou seja, ele vai ser um pouco mais potente no modo Sleep e vai ser bem silencioso, então vai ser algo muito interessante. Instalação prática e rápida, assim como todos os outros. Portátil e compacto, assim como todos os outros também. Filtro lavável e durável,
É muito interessante porque a durabilidade da LG também é algo muito interessante. O que eu me lembro, o GRI é um ar-condicionado também muito durável. Eu também citei ele na nossa lista dos ar-condicionados splits. O GRI é uma marca que eu também curto bastante, mas nesse caso aqui ele não é tão bom. No ar-condicionado portátil ele acabou não dando muito bem. Filtro lavável durável. 3 em 1 como os outros, ou seja, ele vai resfriar, vai ventilar e vai desumidificar o ambiente. E por último, mas não menos importante, 10 anos de garantia do compressor. Então tu vai gastar os 4 mil ali e vai ter 10 anos de garantia do compressor. Isso é muito interessante. Caso tenha algum problema na tua máquina, tu pode mandar para assistência e eles vão analisar. E se o problema for no compressor, tu vai ganhar a garantia total, não vai ter problema algum. Então, pessoal, vou finalizar agora o vídeo que está acabando a bateria do telefone. Vou finalizar o mais rápido possível. Eu agradeço a atenção de todos vocês. Se vocês gostaram do vídeo, querem ver mais vídeos assim, deixem aí nos comentários. Estou gostando bastante de trazer esses vídeos para vocês. Se vocês tiverem interesse em ver algum dos outros vídeos que eu tenho para trazer para vocês, eu estou trazendo diversos vídeos nesse dia 15. Não sei se esse vídeo aqui vai ser postado no dia 15, porque acabou que a gente não teve tempo de gravar o resto. Mas dá uma olhadinha se esse vídeo está saindo depois, está saindo no dia 23, 24, 25, no Natal, por exemplo. Dá uma olhadinha nesse vídeo aqui, porque ele no resto dos vídeos do dia 15, porque estão muito interessantes. O primeiro vídeo foi explicando como funciona o ar-condicionado e por aí vai. Então, agradeço a atenção de todos. Se vocês querem dar uma ajudinha pra gente, dá um likezinho, se inscreve no canal e um tchau, tchau, pessoal.